Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michel e nós iremos iniciar agora mais uma das nossas aulas de matemática. Desta vez, estas duas aulas serão voltadas para a resolução de exercícios. Acompanhem comigo. Bom, pessoal, esses exercícios iremos resolvê-los com o auxílio das relações métricas no triângulo retângulo. Observe o esquema abaixo. Nós possuímos um triângulo retângulo que o valor de m é igual a 20, o valor de n é igual a 5, e nós não temos o valor da altura referente à hipotenusa. Bom, observando acima, nós temos as 4 relações métricas mais utilizadas para esses exercícios. Lembrando, existem várias formas para encontrarmos esse valor, porém, nesse vídeo, iremos escolher as mais diretas. Temos então que a primeira relação métrica diz que a altura ao quadrado vai ser igual a m vezes n. Substituindo os valores que temos nessa relação, temos que a altura ao quadrado é igual a 20 vezes 5. Temos então que a altura ao quadrado é igual a 100. Bom, devemos encontrar o valor que elevado ao quadrado resulte em 100, ou elevarmos a meio ambas as partes da nossa igualdade. Temos então que a altura é igual a raiz quadrada de 100, que nesse exemplo é igual a 10 centímetros. Bom, pessoal, este outro exemplo possui um triângulo retângulo, onde a medida de A, ou seja, a hipotenusa, é igual a 18, a medida de B, um dos catetos, é igual a 16, e nós não possuímos a medida referente ao segmento M. Então, devemos encontrar, primeiramente, qual relação métrica utilizamos nesse caso. Nós possuímos o valor de A, B e estamos procurando o valor de M. Então, a segunda relação métrica diz que o valor de B elevado ao quadrado é igual a A vezes M. Seria essa. Então, substituindo os nossos valores nessa relação métrica, nós temos que 16 elevado ao quadrado vai ser igual a 18 vezes m. Elevando 16 ao quadrado, temos que 169 é igual a 18m. Dividindo ambas as partes da nossa igualdade por 18, temos então que m vai ser igual a 169 dividido por 18. Temos então que o valor de m é igual a 9,38. Bom, pessoal, esse exemplo ao lado foi retirado da apostila de vocês. Nós devemos calcular qual é o comprimento do segmento x, que leva da casa até a árvore, do comprimento y e do comprimento z. Só lembrando que existem diversas formas para calcularmos esses valores. Bom, então, começamos escolhendo a primeira relação métrica. Temos que a altura ao quadrado vai ser igual ao segmento M vezes o segmento N, os dois segmentos que nós temos os valores. Bom, nós sabemos que a altura é y. Y ao quadrado vai ser igual ao M, que é 96, vezes N, que é 54. Efetuando essa multiplicação, temos que o y ao quadrado vai ser igual a 5.184. Extraindo a raiz quadrada desse valor, temos que o valor de y, ou seja, a altura referente à hipotenusa desse triângulo retângulo, é igual a 72 metros. Bom, pessoal, agora que já sabemos o valor da altura y referente à hipotenusa nesse triângulo retângulo, podemos calcular o valor de z ou o valor de x. Temos então que o valor de x representa o segmento C e o valor de z representa o segmento B. Iremos utilizar a segunda relação métrica nesse caso, para calcularmos qual é o valor de z. Então, sabemos que z elevado ao quadrado é igual ao segmento A, que vai da caixa d'água até a árvore, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo, vezes o 96. Temos então que 150 vezes 96 é igual a 14.400. Extraindo a raiz quadrada desse valor, temos que
Z é igual a 120 metros. Então, sabemos que o segmento B, que neste exemplo é representado pela letra Z, é igual a 120 metros. Bom, pessoal, agora iremos calcular o último valor, o comprimento x, que vai da casa até a árvore. Iremos escolher, então, a relação métrica, a terceira relação métrica, que diz que c elevado ao quadrado é igual a a vezes n. Temos, então, que c ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, é igual a 150 vezes 54. Temos, então, que x ao quadrado é igual a 8.100. Elevando a meia ambos os lados dessa expressão, nós temos que x vai ser igual a raiz quadrada de 8.100. Temos então que o segmento x deste triângulo retângulo mede 90 metros. Bom, pessoal, estes últimos exercícios iremos resolvê-los com a ajuda das razões trigonométricas. Temos então o seguinte: um observador vê uma torre de 40 metros de altura sob um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, determine a que distância aproximadamente ele se encontra da torre. Bom, primeiramente, montamos um triângulo retângulo esboçando o exemplo apresentado. Temos que a altura da torre é 40 metros e o ângulo de visualização é de 60 graus. Sabemos que devemos encontrar o cateto adjacente a esse ângulo, ou seja, o cateto que faz parte dele. Lembrando das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, lembramos que a tangente trabalha com o cateto oposto, que seria a altura da torre, e o cateto adjacente, que seria a distância que queremos encontrar. Então, primeiro, iremos buscar o valor aproximado da tangente de 60 graus, que é igual a 1,43. Podemos encontrar esse valor tanto na calculadora como na tabela. Substituindo todos os valores na nossa razão tangente, temos que tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Temos então que 1,73 é igual a 40 dividido por x. Multiplicando cruzado essa proporção, nós temos que 1,73x é igual a 40. Para o último passo, devemos dividir ambas as partes da igualdade por 1,73. Assim, teremos que x é igual a 40 dividido por 1,73. Temos como resultado x igual a 23,12. Então, sabemos que o observador está a 23 metros e 12 centímetros da torre. Bom, gente, este é o penúltimo exercício que será resolvido na aula de hoje. Ele fala o seguinte: uma árvore, em determinada hora do dia, projeta uma sombra de 2,5 metros. Sabendo que os raios solares formam um ângulo de 55 graus com o solo, calcule a altura aproximada dessa árvore. Bom, nesse exercício temos o ângulo de observação, que é igual a 55 graus, temos o cateto adjacente desse triângulo, que faz parte do ângulo de 55 graus, e nós temos o cateto oposto, que nesse caso representa a altura da árvore. Temos novamente a relação tangente. Primeiro, devemos calcular qual é a tangente de 55 graus. Encontramos então 1,42. Substituindo todos os nossos valores na nossa razão trigonométrica, temos que 1,42 é igual a x, que seria o cateto oposto, sobre 2,5 metros, 2,5, que seria o nosso cateto adjacente. Multiplicando cruzado essa proporção, nós temos que x é igual a 1,42 vezes 2,5. Temos então que a altura aproximada desta árvore é 3 metros e 55 centímetros. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, este é o último exercício que será resolvido na aula de hoje. E, lembrando, ele também está no livro de atividade de vocês. Ele diz o seguinte: um avião decola do ponto A e percorre uma distância.
em linha reta de 3,6 km quando passa sobre um lago, que seria nesse caso o ponto B. Calcule a que altura se encontra o avião ao sobrevoar o lago. Bom, gente, de acordo com a imagem, nós sabemos que o ângulo de inclinação do voo deste avião é de 32 graus com o solo. Então, neste exemplo, nós devemos calcular qual seria o cateto oposto a esse ângulo. Então, nesse exemplo, nós temos o cateto oposto, medindo x, a medida que deve ser encontrada, e a hipotenusa do triângulo retângulo, que seria a distância percorrida pelo avião até o momento. Então, sabemos que a razão trigonométrica que trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa é a razão seno. Primeiramente, devemos encontrar qual é o valor do seno de 32 graus, que seria, nesse caso, 0,52. Então, substituindo na nossa fórmula esses valores, temos o seguinte: 0,52 é igual a x sobre 3,6. Multiplicando cruzado essa proporção, nós temos que x vai ser igual a 0,52 vezes 3,6. Ou seja, a altura que este avião está ao sobrevoar o lago é de 1,872 km. Então, seria 1 km e 872 metros. Bom, gente, a aula de hoje se encerra agora. Espero ter ajudado todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço.